Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre a pergunta: o que é filosofia? Ao longo da história da humanidade, o ser humano se esforçou para dar sentido ao mundo que rodeia. Nesse processo de busca de sentido pelo mundo, ou seja, explicar o que é este mundo, o ser humano desenvolveu várias formas de responder à mesma pergunta, como por exemplo a religião, a mitologia, a ciência, e uma dessas formas é a filosofia. Mas se a filosofia é uma dessas formas, significa então que ela tem características próprias que a distingue de outras áreas do conhecimento. Quais seriam então essas características? Em primeiro lugar, vamos só relembrar que a palavra filosofia seria a união de duas outras palavras gregas, a palavra philo e a palavra sofia. A palavra philo, que pode ser traduzida tanto como amizade ou então como amor, e a palavra sofia, que é traduzida por sabedoria. Então, no caso, o filósofo é um amigo do saber ou então ele é um amante do saber. Do mesmo modo, também, por exemplo, a gente poderia pensar que um cientista também é amante do saber. Então, qual que é a diferença da ação do cientista para a ação do filósofo? Se nós observarmos o pensamento filosófico, ou no caso os textos filosóficos, poderemos identificar pelo menos três características que são muito marcantes da filosofia, sendo a primeira delas o fato da filosofia ser um pensamento radical. O que significa ser um pensamento radical? Ser radical não é como as pessoas utilizam no senso comum a expressão radical, identificando uma pessoa que é extremista ou então uma pessoa que é fundamentalista. Para a filosofia, a palavra radical tem o mesmo significado do radical da matemática, ou seja, ir à raiz do problema. O que significa então ir à raiz do problema? As perguntas filosóficas, elas são mais profundas e não são perguntas meramente superficiais. Um bom exemplo de explicar o que é uma pergunta mais profunda e não superficial é, por exemplo, quando se discute o tempo. O filósofo não está preocupado em explicar como o tempo funciona, como ele vai ou como ele vem. A preocupação do filósofo é anterior a essa, é entender o que é o tempo. Outro exemplo, o Nietzsche, quando vai discutir moral. Num determinado momento da história da humanidade, conclui-se que determinadas condutas são certas e determinadas condutas são erradas. E Nietzsche vai colocar a seguinte questão: mas quem decide o que é certo ou o que é errado? Não sei se vocês conseguem perceber, mas a questão que o Nietzsche coloca é uma questão mais profunda do que dizer o que é certo ou o que é errado. Ou seja, ele é mais radical no seu questionamento do que uma questão do senso comum. Ah, isso é certo ou isso é errado, isso aqui é certo ou aquilo ali é errado, porque isso aqui é certo ou porque aquilo ali é errado. Então, a questão filosófica, ela é uma questão mais profunda. Outra característica é afirmar que o pensamento filosófico ele é rigoroso. Ser um pensamento rigoroso significa que as conclusões que a filosofia chega não são meras especulações simplesmente da vontade de um ou da cabeça de um filósofo. O filósofo, para chegar a essas conclusões, ele faz uma interpretação, ele faz uma investigação sobre o problema no qual ele está se dedicando. E no processo dessa investigação, ele vai encontrando argumentos que, encadeados de um modo lógico, levam ele a chegar a uma determinada conclusão. Um exemplo disso, Hobbes afirma no Leviatã que no estado de natureza, o homem é lobo do homem. Não é porque ele acha que é isso, é porque durante a investigação que ele desenvolve, ele vai encontrando argumentos, no qual, inclusive, ele expõe, teremos uma aula só sobre isso, inclusive, sobre Hobbes, no qual ele expõe esses argumentos, e esses argumentos nos levam a concluir que, realmente, o homem é lobo do homem. No estado de natureza, o homem seria lobo do homem. Então, perceba que não é o homem é lobo do homem porque ele quer, ou porque ele acha que é assim. Existe um conjunto de argumentos que sustentam essa afirmação. A terceira característica que podemos identificar é o fato da filosofia ser um pensamento de conjunto. Ser um pensamento de conjunto significa que a filosofia não vai observar o problema que ela está investigando de modo isolado. Ela sempre vai tentar buscar várias perspectivas sobre o mesmo assunto para poder construir uma resposta mais consistente. Ou seja, as investigações filosóficas não são isoladas dos demais problemas. Beleza, pessoal? Espero que tenha contribuído e até a próxima.